versículo hoje de manhã e falei, vou ler novamente, porque é um versículo de fortalecimento. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém? Vamos ler novamente. O Senhor é a minha luz
Deus, o nosso Deus, o único que existe, o único Criador dos céus e da terra. Há nações que têm tantos deuses, centenas de deuses para tantas coisas, e creem nessa mentira. Mas nós temos um só Deus, o Deus verdadeiro, que criou os céus, a terra, o mar, e toda a criação dele mostra como ele é, que é lindo, forte, poderoso. Nós olhamos a natureza e vemos como ele é tão bela, nós vemos o mar como ele é tão lindo, e a dias de tempestade como ele é tão forte, que muitas vezes ele vem e soterra os lugares, entra nas cidades, como nós já vimos em algumas nações. E essa força que Deus deu para esse mar não se compara à força do nosso Deus. Ah, irmão, como nós podemos ter um coração grato a Deus por Ele nos amar tanto, que veio nessa terra para nos salvar. Um Deus tão poderoso, que constrange o meu coração, de verdade, de saber que um Deus tão lindo, tão grande, se rebaixou por mim, se fez maldito naquela cruz, para me dar a alegria e a felicidade, para você também. Não existe sofrimento que Ele não pode curar e apagar. Não existe tristeza e lágrimas que Ele não pode secar, porque Ele se importa comigo e com você. Nós vamos estar adorando ao Senhor, dizendo: por amor, sua vida Ele entregou, meu Senhor, humilhado foi, mas Ele fez tudo isso porque Ele escolheu amar você. Ele te amou primeiro, e Ele faria tudo novamente. Aleluia. Pode levantar as suas mãos e dizer para Ele que Ele é incomparável, Senhor. Poder e Deus, a natureza e tudo que se vê, Senhor, vem.
gratos. Obrigado por te conhecer. Obrigado por podermos derramar na tua presença, por nos dar esse direito de nos derramarmos na tua presença. Obrigado, 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 Senhor. Louvado seja o seu nome. Nós entregamos os nossos corações, as nossas vidas e nos derramamos diante de ti, porque só o Senhor é o dono do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, irmãos? Chama a palavra do pastor Kleber. Graça e paz. Amém, queridos? Que alegria estarmos aqui nesta noite, neste momento tão especial, quando podemos celebrar o nosso Deus, adorá-lo por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Hoje, um culto especial de ceia, quando nós temos a oportunidade de ter parte da igreja do Senhor Jesus conosco. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Também quero agradecer a Deus por você que está conectado conosco através das redes sociais. Que Deus possa realmente falar ao seu coração nesta noite, de uma forma clara, de uma forma poderosa, através da sua palavra. Nós estamos, queridos, durante o mês de agosto, pensando sobre o tema virtudes essenciais para a vida cristã. Quais são as virtudes descritas na Bíblia Sagrada que compõem a nossa fé? E hoje à noite eu quero pensar com os irmãos sobre a importância da justiça, essa virtude que faz parte de uma das 4 virtudes cardeais do cristianismo, uma virtude presente tanto no Antigo como também no Novo Testamento, e uma virtude que foi enfatizada por Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias, por gentileza, nesse texto da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Jesus está pregando o Sermão do Monte, e no versículo 6 deste capítulo, Jesus, olhando para os seus discípulos e para aquela multidão de pessoas que estavam numa linha de miséria, de pessoas que de fato ansiavam por justiça, um ambiente de desigualdade social, onde o Império Romano oprimia a nação de Israel, com leis tiranas e com impostos pesados, e um ambiente também religioso, quando o judaísmo, com as suas leis cerimoniais, com as suas leis separatistas, marginalizavam e excluíam grande parte daquela sociedade. Jesus então contempla no meio daquela multidão pessoas que ansiavam por justiça, pessoas que desejavam viver debaixo de uma igualdade social,
E é interessante que Jesus, no versículo 6, ele diz: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Primeira pergunta, queridos, que quero pensar com os irmãos nesta noite: o que de fato significa a justiça? Qual é o sentido desta palavra tão utilizada no nosso meio popular? É importante dizermos que a palavra justiça, ela tem o seu original na língua latina, que se pronuncia justicia, de onde vem a palavra justus. E esta palavra traz o significado daquilo que tem a qualidade ou está em conformidade com algo que é correto. Justiça tem a ver com aquilo que é direito. No campo da política, justiça significa com respeito à igualdade de todos os cidadãos. No campo moral, justiça tem a ver com o cumprimento da lei. Por isso, o pensador Aristóteles, ele defendia que justiça denota ao mesmo tempo a legalidade e a igualdade. Ou seja, segundo a ótica do mundo, segundo a ótica humana, nós somos justos quando nós obedecemos uma determinada lei. Quando a nossa vida está pautada sobre princípios, sobre regras, e nós nos esforçamos o máximo para cumprir com essas regras, para estabelecer esses princípios nas nossas vidas, segundo os homens, nós estamos sendo justos. Mas há também um outro sentido para a justiça, que está no sentido de igualdade. Ou seja, a justiça é quando todos nós recebemos aquilo que de fato nos é de direito. Aqui podemos falar de igualdade social, podemos falar, meus irmãos, daquilo que é direito de cada cidadão, de cada ser humano. A justiça, ela deve, na sua natureza, buscar a igualdade entre todos. Agora, é importante lembrarmos que há um grande paradoxo na justiça humana. Albert Camus, um pensador, ele disse que não há ordem sem justiça. Ou seja, toda sociedade aonde a justiça não reina é uma sociedade que tende à desordem. Por isso que o pastor Martin Luther King, ele disse certa vez que a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça para a justiça em todo lugar. O pastor Martin Luther King, ele foi um negro, pastor, ativista político, que lutou contra a desigualdade social no seu país. Este pastor é conhecido pela sua famosa frase: eu tenho um sonho, I have a dream. E ele fez esse discurso depois de uma grande passeata, que levou um grande número de adeptos, homens e mulheres que lutavam pela justiça social nos Estados Unidos. O pensador Aristóteles, ele disse que a base da sociedade é a justiça, e o julgamento constitui a ordem da sociedade. Todavia, Epicuro, um pensador antigo da história, ele tinha uma visão muito pessimista sobre a justiça humana. E aqui, queridos, eu creio que nós chegamos no momento importantíssimo desse sermão, que quando nós estamos falando de justiça, nós precisamos fazer uma grande diferenciação entre a justiça que é criada pelos homens e a justiça que é instituída por Deus.
Quando nós falamos da justiça dos homens, nós precisamos entender que há uma grande diferença dessa justiça, que é uma justiça cultural, momentânea, circunstancial, uma justiça que está fadada a erros, a falhas. A justiça do homem nunca foi e nunca será a justiça de Deus. Talvez por isso, meus irmãos, que Epicuro, um pensador antigo, dizia que a justiça é a vingança do homem em sociedade. Como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Para este pensador, todas as vezes que o ser humano tenta impor a sua justiça, no fundo há um desejo secreto de vingança. O que este pensador entendeu é que a justiça humana é algo necessário, é imprescindível uma sociedade com leis, é imprescindível uma sociedade com direito, com normas, com regras, com punições. Mas essa justiça, queridos, é uma justiça limitada. Por isso nós precisamos perguntar: de qual justiça Jesus está falando? No versículo 6 ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O grande problema, queridos, é quando nós interpretamos a Bíblia colocando sobre ela as nossas impressões, o nosso conceito de justiça, aquilo que talvez nós pensamos ser certo ou errado. E o que Jesus está dizendo não é isso. Bem-aventurado para Jesus é aquele que tem fome e sede de justiça, mas uma justiça que não é construída pelos homens, a justiça que vem de Deus, a justiça que é perfeita, a justiça que é plena, a justiça que não tem nenhum tipo de equívoco, a justiça que não varia de cultura para cultura, de povo para povo, de nação para nação, mas aquela justiça que é cabal, aquela justiça que foi instituída por Deus e por isso é uma verdade absoluta, inquestionável diante de todos nós. Sabe, queridos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a melhor definição de justiça, à luz da Bíblia, é fazer a vontade de Deus. A justiça do homem acontece quando a vontade do homem, quando as leis do homem são aplicadas. E de outro lado, a justiça de Deus se manifesta quando a vontade de Deus é realizada entre nós. Por isso não há justiça em nenhum lugar se a vontade de Deus não estiver ali. Por isso a mensagem do reino de Deus, a mensagem do governo de Deus sobre a terra, é uma mensagem que fala sobre justiça. Jesus vai dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Interessante percebermos, queridos, que a Bíblia fala sobre a justiça de Deus. E eu quero começar lendo alguns textos com você. O primeiro deles está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que a justiça, o que nós merecíamos, não era a salvação. A justiça que deveria ser implantada sobre nós é a consequência do pecado, ou seja, o afastamento da glória de Deus, tendo como consequência a morte física, a morte emocional,
e a morte espiritual. Mas é interessante, queridos, que Deus contraria esse senso de justiça humano. Por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia vai falar que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, o profeta Jeremias diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. E ainda em Romanos capítulo 5, queridos, versículos 6 e 8, a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus se manifestou a cada um de nós através do sacrifício de Jesus. Ou seja, num olhar rápido e até mesmo desatento, parece que Deus foi injusto conosco, porque Deus permite que Jesus, que foi santo, que foi justo, morresse em nosso lugar. Veja, queridos, por onde caminha a justiça de Deus. Romanos 5, versículo 6, a Bíblia diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A justiça de Deus, queridos, contraria a nossa justiça, porque o que Deus fez na cruz do Calvário foi dar a nós não aquilo que nós merecíamos. A Bíblia diz que nós merecíamos a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas Jesus nos oferece a sua justiça. E Paulo, no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que em Jesus nós contemplamos a justiça de Deus, essa justiça que derruba a nossa lógica humana de justiça, essa justiça que parece injusta, porque é cheia de misericórdia, porque é cheia de amor. Esse Deus que entrega aquilo que Ele tinha de mais precioso para morrer por nós na cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui. Por isso, meus irmãos, nós podemos participar da ceia do Senhor nesta noite. Agora, é importante olharmos para esse texto da palavra de Deus e perguntarmos qual é o tipo de justiça que deve nos despertar o apetite. Creio que você já tem entendido que se trata de uma justiça que vem de Deus. Não é apenas uma justiça humana, dos ideais humanos, políticos, sociais, de qualquer sociedade que seja. É uma justiça do reino. É uma justiça que se manifesta quando a vontade de Deus é colocada sobre nós. Que tipo de justiça devemos buscar? Primeiro, a justiça que se manifesta como necessidade pessoal. É o desejo de ser achado justo diante de Deus. Esta é uma necessidade, queridos, que deve abalar o nosso coração. Aliás, esse desejo de nos encontrarmos justos diante de Deus é um desejo que tem permeado toda a raça humana. Desde que o homem surgiu nessa existência, após a queda, tudo que o homem tem tentado é buscar uma justiça própria. E ele tem construído para si falsos deuses. Ele tem construído para si falsas religiões. E a expectativa dos homens é aplacar a ira de Deus pelas suas obras, pelos seus ritos. Por isso que muitas pessoas estão tentando satisfazer o seu desejo de justiça pessoal, fazendo um tipo de barganha com Deus, um tipo de troca. Por isso que em Isaías, no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, ele vai dizer que as nossas obras
quando nós usamos essas obras para tentar atrair a justiça de Deus, elas são como trapos de imundícia. Por isso que Isaías capítulo 53, versículo 4, a Bíblia diz que só Deus pode nos justificar. O profeta diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores. E Ele foi ferido de Deus e oprimido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. A Bíblia diz, queridos, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, é que nós fomos sarados. Aqui está a justiça de Deus, não pelas obras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, quando ele vai escrever um tratado sobre a salvação, ele diz: olha, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Qual é o nosso problema, queridos? É que muitas vezes nós queremos satisfazer a justiça de Deus pelo nosso próprio esforço. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso não é evangelho. Se você não entendeu esta verdade bíblica, se você não entendeu esse princípio básico, você ainda não entendeu a mensagem de Jesus. A mensagem de Cristo é simples, e ela vem para nos mostrar que de nós nada podemos fazer. A nossa salvação não pode ser acreditada na nossa religião. A nossa salvação, meus irmãos, não pode ser acreditada nas nossas boas obras. A nossa teologia não garante a nossa salvação, mas simplesmente a nossa fé no sacrifício de Jesus que foi feito por nós na cruz do Calvário. Aqui se manifesta a justiça de Deus. Aquele que não tinha mácula, aquele que não tinha pecado, mas se entregou por mim e se entregou por você. Segundo, que justiça nós devemos buscar, meus irmãos? A justiça moral. É a justiça que se manifesta como um desejo de ser achado justo diante dos homens. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19, que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Precisamos desejar ser justos na sociedade. A justiça deve ser demonstrada em nossa ação diária, como por exemplo no nosso casamento. Precisamos cultivar uma relação justa, uma relação que seja coerente, que dê a cada um aquilo que lhe é de direito. Precisamos, no ambiente do nosso trabalho, nos relacionar com justiça. No ambiente eclesiástico, no nosso círculo de amizade, na escola, na faculdade, enfim, queridos, em todos os ambientes da nossa vida, a justiça deve ser algo visto em cada um de nós. Não importa se os homens são injustos, não importa se as leis muitas vezes são injustas, a Bíblia diz que o cristão deve sempre ser justo. Ele deve sempre buscar caminhar de acordo com a justiça da palavra de Deus. Em terceiro lugar, que tipo de justiça nós devemos buscar? A justiça que se manifesta como uma necessidade espiritual e eterna. Ou seja, é o desejo de vermos a justiça de Deus sendo implantada de maneira cabal para todo sempre. E aqui não estou falando da condenação, mas estou falando da justiça que se manifesta em Jesus, aquela que se manifestou a mim, aquela que se manifestou a cada um de nós. A você que está aqui nesta noite, talvez a você que nos acompanha pelas redes sociais. Como é bom, queridos, saber que a salvação chegou até nós e nós não fizemos nada para merecê-la.
Mas o sacrifício de Jesus Cristo nos satisfez espiritualmente, escreveu o nosso nome no livro da vida, e por isso a nossa eternidade ao lado de Deus está garantida. Aqueles que tentam satisfazer a sua fome e a sua sede de justiça meramente com a justiça humana, eles jamais serão saciados. Alguém já disse que ter sede e fome de justiça meramente humana é como tentar matar a sede com água do mar. Já tomou água do mar? Horrível, salgada, salobra. Ela não mata a sua sede. E assim, querido, é a nossa justiça. Quando nós tentamos viver uma vida pautada no nosso senso de justiça e não no senso de justiça de Deus, nós estamos tentando satisfazer a nossa fome e a nossa sede com água salgada, tentando buscar os nossos próprios ideais. Por isso que Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der terá sede, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Você quer ser uma pessoa feliz? Abra a mão da sua justiça e comece a considerar a justiça de Deus. Pastor, mas o que é justo na Bíblia? Talvez essa seja a pergunta de todos nós. O que a Bíblia define como justiça? Primeira coisa que eu quero dizer para você: justiça na Bíblia não tem a ver com vingança. Jamais a Bíblia falou de justiça como uma vingança, uma punição de alguém que merece um sofrimento por um delito que cometeu. A Bíblia fala de justiça em outra perspectiva. E eu quero encorajar você nesta noite a não apenas entender, mas buscar essa justiça na sua vida. Primeiro, quem é justo na Bíblia? Justo na Bíblia é aquele que foi reconciliado com Deus por meio da justiça de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o justo na Bíblia, queridos? Não é aquele que confia na sua religião, não é aquele que confia na sua tradição familiar, não é aquele que confia nas suas obras, mas é aquele que confia no sacrifício de Jesus que foi feito por ele na cruz do Calvário. Esse é o justo. O justo na Bíblia não é o perfeito, aquele que nunca erra, porque todos nós pecamos, e a Bíblia vai dizer que aquele que diz que não peca se faz mentiroso. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Nessa lógica da perfeição, nessa lógica de alguém que não erra, não existe ninguém. Por isso, o justo na Bíblia é aquele que foi lavado, é aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Segundo, justo na Bíblia, queridos, é aquele que faz a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Romanos capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Ou seja, não basta simplesmente crer, é preciso obedecer. Não basta simplesmente estar dentro de uma igreja e se alegrar com a lei de Deus, celebrar quando eu ouço uma palavra. É preciso obedecer esta palavra, porque a Bíblia diz que justo não é o ouvinte, aquele que a pratica,
obedece. O que mais? Quem é o justo, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus? Terceiro, justo na Bíblia é aquele que se compadece dos injustiçados. Mateus capítulo 9, versículo 36, a Bíblia diz que ao ver as multidões, Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, queridos, se sensibilizou com as pessoas que sofriam na sua época. Jesus teve misericórdia, Ele teve compaixão dos marginalizados, daqueles que eram excluídos pela religião, daqueles que eram excluídos pelo poder político. Jesus foi de fato um homem justo. Isso nos mostra que o justo é aquele que se compadece dos injustiçados. Eu pergunto para você nesta noite: quando você observa alguém sofrendo determinada injustiça, qual é o seu sentimento? Quando você assiste os noticiários, ou quando você contempla a situação precária de uma família, de uma vida, de um jovem que está numa condição de miséria, que está numa condição desfavorável, o que você sente, querido, em relação a essa pessoa? O que a Bíblia está dizendo é que o nosso sentimento em relação àqueles que são injustiçados pode ser um termômetro de Deus para medir se somos justos ou não. Quantos de nós, queridos, talvez nos tornamos insensíveis? Quantos de nós às vezes passam pelo caído, pelo desvalido, ou por aquele que sofre e não tem mais a capacidade de sentir a dor, de sentir a miséria, de se compadecer? Para algumas pessoas, essa desigualdade social parece algo comum. Desde que eu tenha, desde que a minha família tenha, parece que algumas pessoas vivem assim, está tudo bem. Não há um desejo de misericórdia, não há uma compaixão com aqueles que vivem debaixo de injustiça. O que a Bíblia está dizendo, querido, que justo na Bíblia é aquele que se compadece, aquele que sente a miséria dos injustiçados. Quarto lugar, a Bíblia diz também que justo é aquele que tem misericórdia, até mesmo do injusto. E aqui eu sei que nós chegamos num ponto difícil, porque a maioria de nós vai dizer: pastor, tudo bem, ter misericórdia dos injustiçados, vai lá, mas ter misericórdia daquele que é injusto, olhar com misericórdia aquele que comete a injustiça de uma forma deliberada, como é difícil, irmãos, termos compaixão do injusto. A nossa natureza humana nestas horas mostra aquilo que é de mais caído e pecaminoso em cada um de nós, que é o nosso desejo de vingança, que é o nosso desejo de ver o injusto pagando ou sofrendo por aquilo que ele cometeu. Essa não é a justiça de Deus. A justiça do Evangelho, ela contraria a nossa lógica e a lógica do mundo, porque justo na Bíblia é aquele que tem misericórdia, inclusive do injusto. E isso eu vejo em Jesus, quando ele está na cruz, e aqueles homens, soldados que haviam chicoteado o nosso mestre, estão zombando dele, estão ridicularizando Jesus. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ah, queridos, ninguém foi justo como Jesus. E eu sei a dificuldade que você enfrenta para, às vezes, não pagar o mal com o mal, para, às vezes, olhar para aqueles que cometem injustiça e dizer: Deus, tem misericórdia.
Mas quer você goste, quer você não goste, esta é a mensagem do Evangelho. Justo na Bíblia é este que tem misericórdia, inclusive do injusto. Ele consegue orar pelos que te perseguem. Eles conseguem orar por aqueles que lhe fazem mal. Por isso que Jesus diz no versículo 11 de Mateus capítulo 5: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ah, queridos, como a justiça de Deus é diferente da nossa. E a Bíblia diz em quinto lugar que justo é aquele que anseia por justiça mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Por isso Jesus usa as expressões fome e sede. Ele usa a expressão mais simples e mais básica da nossa necessidade para falar desta virtude espiritual. E o que Jesus queria nos ensinar com isso? Por que Jesus usou a fome e a sede para falar de justiça? Eu quero concluir esta mensagem destacando algumas verdades para você. Primeiro, Jesus queria nos mostrar que a justiça deve ser exercida todos os dias. Todos os dias nós comemos, todos os dias nós bebemos, salvo em raras exceções. E o que Jesus está nos ensinando é que a justiça deve ser algo diário. Em todo momento, em toda a circunstância, devemos buscar a vontade de Deus. Segundo, Jesus queria mostrar que a vivência da justiça é o que garante a nossa vitalidade espiritual. Assim como um corpo que não come e não bebe tende a morrer, tende a definhar. Um crente que não vive a justiça de Deus também morrerá espiritualmente. É só uma questão de tempo, é só uma questão de dias. Mas uma das coisas que garante a nossa vitalidade espiritual, o nosso fervor em Deus, é o quanto nós amamos a justiça e quanto nós desejamos que a justiça seja implementada na face da terra. Terceiro, Jesus queria mostrar que a prática da justiça é por toda a vida. Assim como a criança necessita comer, o idoso também necessita. Não há diferenciação de idade. A comida e a bebida sempre farão partes na vida de um ser humano. E por isso Jesus está dizendo: olha, durante toda a vida de vocês, vocês devem ansiar por justiça. Em outras palavras, nunca percam as suas esperanças. Nunca percam a expectativa de um mundo melhor. Ah, pastor, mas as coisas estão de mal a pior. O mundo está injusto. A política está injusta. E eu sei disso. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que nós devemos ter fome e sede de justiça durante toda a nossa vida. Quer seja o tempo esteja bom, quer seja o tempo esteja mal. Quarto lugar, Jesus queria também nos mostrar a naturalidade com que age um verdadeiro justo. E aqui, queridos, eu concluo as minhas palavras enfatizando aquilo que eu acho mais belo no ensino de Jesus: a sutileza do seu ensino, a simplicidade do seu ensino, mas também a sua profundidade. Jesus está dizendo que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, feliz é aquele que é justo naturalmente, não por uma imposição pastoral, não por uma imposição de ordem civil, não por uma imposição paterna,
posição militar, mas aquele que é justo, de livre e espontânea vontade. Porque olha o que Jesus se utiliza: fome e sede. Pergunto para você: alguém te ensinou a ter fome? Alguém te ensinou a ter sede? Muitas coisas nós, como pais, temos ensinado aos nossos filhos, mas uma das coisas que nós não precisamos ensinar além deles é ter fome e ter sede. Aliás, a criança, nas primeiras horas, chora de fome. E quando a mãe, é tão lindo você ver, quando a mãe acalenta a criança nos seus braços, quando ela, na sua primeira amamentação, você vê a fome, a vontade, o vigor daquela criança, demonstrando uma realidade que é natural, já está inato. E o que Jesus está dizendo é que justo é aquele que age naturalmente de acordo com a vontade de Deus. Ele não precisa de um cabresto, de uma rédea, ele não precisa de um freio, de uma abridão, ele não precisa de um ferrão, de um cutuque. A lei de Deus flui como um rio da sua vida, e ele age de acordo com a vontade de Deus, naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus é o seu condutor. Sabe, querido, a minha oração nesta noite é que, ao participarmos da ceia do Senhor Jesus, possamos nos lembrar que a justiça de Deus é diferente da nossa. Nenhum de nós merecíamos comer deste pão, e nenhum de nós merecíamos beber deste cálice, mas pelo sacrifício de Jesus, feito por nós no alto daquela cruz, é que nós fomos justificados, e por isso podemos viver uma vida inteira, aliás, uma vida eterna, ao lado do nosso Deus. Amém, queridos? A minha oração é que você nunca confie na sua justiça. A oração é que você entenda a justiça e a vontade de Deus. Nunca confunda a vontade de Deus com a vontade dos homens. A nossa justiça é falha, a nossa justiça é limitada, mas a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é plena, e ela, através de Jesus, foi entregue a todos nós. Que Deus abençoe você, que você possa, neste momento, ao participarmos da ceia do Senhor Jesus, encher o seu coração de alegria, de gozo e de satisfação, porque a misericórdia de Deus, porque o amor do Altíssimo chegou até nós. Eu convido a equipe de louvor a se aproximar. Convido também a igreja a se colocar de pé. Os diáconos vão estar neste momento servindo o pão e servindo o cálice. Quero chamar aqui à frente o irmão Daniel, também a irmã Leonor. Eles vão estar servindo o pão e servindo o cálice. Para você que já entregou a sua vida para Jesus, para você que foi batizado e está em plena comunhão com Deus, com a igreja, você é o nosso convidado. Você é o convidado de Jesus para participarmos da mesa do nosso Senhor. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção, e assim receba do pão e também do cálice.
Glória a Deus por este privilégio de estarmos reunidos nesta noite e podermos nos lembrar, queridos, que se estamos aqui e se temos esta liberdade, este privilégio de participarmos desta mesa, é por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, naquela rude cruz ali no Calvário. Você que está no seu lar, você que está na sua casa e é membro desta igreja, talvez você que faz parte do grupo de risco e não pode estar aqui durante esses dias, mas eu sei também que há uma alegria no seu coração, porque nós estamos conectados pelo mesmo Espírito, neste mesmo instante, neste mesmo momento, ainda que em lugares diferentes, mas unidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquele que enche o nosso coração de alegria, de gozo, por podermos participar da sua mesa. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, com toda a alegria e com essa gratidão em nossos corações, a comermos do pão e bebermos do cálice. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por esse momento, Deus. Obrigado, Deus, pela presença de cada irmão que está aqui, Deus. Obrigado, Deus, pela comunhão que temos. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos hoje de poder refletir na Tua Palavra, de poder relembrar o Teu sacrifício ali na cruz, ó Pai. Senhor Deus, ó Pai querido, que a nossa vontade, ó Deus, de fazer justiça, ó Pai, seja firmado naquilo que o Senhor ensina, ó Pai. Que a nossa justiça, ó Deus, possa ser baseada, ó Deus, naquilo que o Senhor pretende, ó Pai. Pai querido, Pai Santo, visita cada lar, cada família nesse momento, ó Pai. Esteja trazendo a Tua paz, a Tua misericórdia, ó Deus. Esteja nos dando força, ó Deus, para que nós façamos a Tua vontade naquilo que nós não conseguimos por nós mesmos. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos encerrar este culto cantando esta canção que revela o nosso desejo de que a luz de Jesus, a justiça de Deus, possa brilhar no mundo. Saiba, queridos, que nós somos este farol. Nós somos esses instrumentos que Deus colocou nesta terra para que o mundo veja Jesus através de cada um de nós. Por isso a minha oração é que você saia deste culto, que você tenha realmente uma semana abençoada, uma semana de vitórias, que a luz de Jesus continue brilhando através de você, que apesar de tanto estarmos vivendo um tempo de pandemia, de luta e de escassez, que Jesus Cristo seja a nossa esperança, que a nossa confiança esteja depositada somente nele. Amém, queridos? Exalte e adore ao Senhor com esta canção. Senhor,
Por isso nós podemos depositar toda a nossa confiança e a nossa esperança nas mãos do nosso Senhor Jesus. Feche teus olhos, querido. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos pela tua grandeza, pela tua soberania, pela tua bondade e pelo teu amor sobre as nossas vidas. Ah, Deus, que esta luz de Jesus Cristo possa brilhar através de cada um de nós. Usa a tua igreja, Pai, como uma grande agência missionária. Usa os teus filhos e as tuas filhas como verdadeiros evangelistas, para que a justiça do Senhor possa ser proclamada sobre esta terra. Usa, Pai, cada um de nós como instrumento de bênção nas tuas mãos, e dá-nos uma semana de vitórias, uma semana de paz, uma semana de muitas alegrias na tua presença, e que assim o amor de Deus, o Pai, que assim a graça de Jesus Cristo, o seu amado e eterno Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a tua igreja aqui e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você possa ir na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.